A gente é que faz as nossas automagias. A gente faz. A gente se amarra lá no buraco junto. Ó, vamos lá. Acho que eu já dei um exemplo desse, não sei se eu dei. Imagina uma pessoa que faz um trabalho de magia numa outra vida pro amor. Vai lá e numa outra vida ela fez um trabalho para amarrar uma pessoa. Aí nessa encarnação, ela nasce e não consegue arranjar um relacionamento afetivo íntimo. Por que que ela não consegue? Porque ela está amarrada. Aí fizeram um trabalho para mim. Fui eu mesmo que fiz o trabalho para mim. Eu estou amarrado nas coisas. Eu me amarrei. E agora eu não consigo, porque lógico, eu me amarrei. Então sou eu tomando do meu próprio veneno para ver se eu aprendo. Quem é que vai desfazer esse trabalho? Só eu posso desfazer porque fui eu que amarrei. Não existe o outro. Mas um chip não tem casos que vem um ser de outro. Tem seres que te colocam um chip. E você não deu condição? Por que você estava ali? Estava ali. Mas ele coloca porque você sentiu uma raiva. Sim. Aí ele vem e coloca. Orar e vigiar. Então, mas essa raiva aí, foi eu que deixei ele colocar. Sim, fui eu que deixei. Mas tá, mas ele, Então eu que saia da raiva. Mas na apometria, eles conseguem tirar esse chip. A espiritualidade continua, mas só se eu der a condição de tirar. Entende? Porque o chip é assim, ó. Vamos lá, eu tô num... Ó, por que existe... Acho que eu já falei isso aqui, não sei. Só existe inimigo porque um dia foi amigo. Existia um afeto envolvido. E aí, o outro me machucou por alguma razão. E aí, eu, em dor, quero machucar o outro. Você me machucou, um animal ferido quer atacar. Então, se vem alguém e coloca um chip na maldade, santo eu não fui, né? Das duas, uma. Ou eu machuquei o outro, ou eu machuquei alguém que o outro amava. Só que a gente esquece que a gente faz isso em outras encarnações e que a gente senta o rei na madrugada, com raiva das pessoas que a gente ficou o dia inteiro, e que a gente deixa pai e mãe desesperado enquanto a gente vai pra balada. Desesperado, porque a gente nem pra pegar o telefone pra falar: ô, sua idiota, tô bem? Sou dona da minha vida, né? É assim que a gente faz. Eu fazia. Não sei vocês, mas eu fazia, né? Então, tudo isso, gente, gera massa. Essa massa entra em contato, é nossa massa. Penso, sinto, materializo. O quê? O que eu estiver vibrando. Então, se eu sou dono da verdade, levanto meu nariz, massa. Então, eu entrei em contato com que tipo de energia? O que levanta o nariz, dono da verdade. Tuf, tá? Tá o que precisa para colocar. Então, é tudo a gente... Porque senão a gente começa a jogar sempre a responsabilidade para fora. O chip tá em mim porque o outro pôs. O não sei o que tá em mim porque o outro pôs. Ai, eles me manipularam. Se eu estou manipulado, eles vão me manipular. Eu tô manipulável. Eu sou a vítima, de novo. Quando a pessoa entra no processo de entender enfim, a dor, de onde veio, ela mesma vai tirar o Ela mesma vai tirar, ela vai sair da frequência, vai virar o próprio filtro. O chip meio que sai automaticamente. É, porque é frequencial, entende? Ele não funciona. Eu tenho uma coisa que ativa. Se eu não tiver o que ativa, ele deixa de funcionar. Entende? Se eu não tiver o que ativa, ele deixa de funcionar. Vamos olhar para as energias Exus. Né? O que é que ativa o Exu? A troca. O Exu não faz nada de graça. O que ativa a força é a troca. Não importa a troca boa, a troca ruim, cada um... O Exu faz o quê? O que você pedir. Quem que pediu? Fui eu. Então ele pode ser o Deus, como pode ser o demônio. Mas assim, a gente sair quando eu não tenho mais o que ativa, não tem o ativador. Então, quando eu percebo as minhas dores, eu começo a ir para trás e buscar os meus desafetos, o que eu criei, porque eu fui sacana com o outro, porque eu fiz isso, e aí eu passo a tomar do meu próprio veneno. Quando começa a doer, eu preciso ir para dentro. Aí, quando eu vou para dentro, eu desativo aquilo. Então, eu me arrependo de verdade. Porque é muito fácil fazer mal para o outro e dizer: ah, não queria ter feito. Então, por que fez? Ah, mas agora já foi. Vai lá pedir perdão.
Ah, mas agora já passou. Não passou. Não passou. Porque não significa que porque eu me arrependi que eu não vá arcar com as consequências do que fiz. Minha mãe, um bandido matou a mãe. Aí o bandido se arrependeu. Aí tá tudo bem? A consequência do que ele fez é fato na vida dele. Tá bom que ele se arrependeu, que legal, que bom. Mas ele tem que arcar com as consequências. Mas tudo é ativado por alguma coisa. Tudo tem um gatilho. Tudo tem um gatilho. Esse negócio quando fala, a pessoa foi no centro, aí falaram para ela que fizeram um trabalho para ela. Ok, fizeram, mas também porque ela se permitiu. Exatamente, exatamente. Por isso que ela não pode ser vítima. Não pode, porque senão ela nunca consegue sair disso. Por mais que a espiritualidade tente fazer, que é o que acontece. Eu vou, eu melhoro. Quando é que muda? Quando a pessoa sofreu tanto com aquilo, que internamente ela se transforma. Aquilo que você falou, quem quer fazer uma amarração contra o Chico Xavier, por exemplo, né? Quem? Quando quer pegar nele alguma coisa? E ainda assim, poxa, mas ele fez um monte de coisa, deve ter um monte de ser da sombra querendo ferrar com o Chico Xavier, né? Não consegue, porque ele não tá na frequência. Ele vibra amor, né? Acabou, não tem, pode querer o quanto quiser, não faz. Não tá na mesma faixa de frequência. Quer dizer, o outro pode ter feito, mas porque você se permitiu. Porque em estar algum nessa momento, vibração, é isso. que possivelmente não seja nessa encarnação, só que a gente não entende encarnação, porque isso não existe, né? Então, Você mas vacilou, o existe. cachimbo caiu. Mas existe, né? Só existe um inimigo porque um dia foi amigo. Então, se aquele fez com você, porque em algum momento você o feriu. E é só a contabilidade sendo batida. E aí, claro, o processo, o princípio do perdão é justamente deixar para lá o que eu fiz e o que o outro fez comigo. Toda a dor que ele me causou. Nossa, mas ele me causou muita dor, mas eu já tenho conhecimento para perdoar, porque senão sou eu que estou preso lá. As pessoas pedem perdão, né? Não estou falando que o perdão é feio, o perdão é genuíno, né? É divino. Mas as pessoas fazem uma besteira, pedem perdão, e aí elas estão me esperando que eu liberte ela para que ela se sinta bem. Entende? Para ela se sentir liberta. Não, você não fez. Agora você assume o que fez e deu um jeito de equilibrar em você essa porcaria que você fez. Aí... Não depende do meu perdão, depende do seu perdão para você, da besteira que você fez. Mas aí passa pela aceitação da pessoa. Da pessoa. Mas se a pessoa já se aceitou, já Sim. encara, ok, aceito, e perdão. Mas não, eu não quero que você me libere, né? Então, mas aqui, o princípio do perdão é esse, mas as pessoas entendem equivocadamente. Eu te machuco, eu te magoo, aí depois eu peço perdão. Por quê? Porque eu quero me sentir melhor. Você me liberta pra eu me sentir melhor. Aí você olha pra mim e fala assim, eu não, se lide você agora com a merda que você fez. Você não fez? Na hora de machucar, você soube. Então agora lide com você, pra se perdoar disso. Eu não te perdoo. Você nem precisa do meu perdão. Nem precisa, porque... Aí a pessoa fica lá mal, 2 anos. Piora mais ainda. Mas ela tem que lidar com o perdão dela. Sim. Assim ela aprende, ela toma do próprio veneno e não faz de novo. Isso é o processo kármico. É lidar com o próprio processo. Aceitar E lidar. e deixar fluir. Exatamente. Você vai se transformando, as coisas vão mudando. Olha, imagina assim, ó. Imagina que... Isso tudo faz parte da mesa quantiônica, tá, gente? Isso faz parte de entendimento de como a energia funciona. Porque a mesa quantiônica é a coisa mais fácil do mundo e em 5 minutos acabou a consulta. Depois todo o resto é perfumaria conversando para a pessoa entender, porque ela chora, reclama. E a gente vai lá, ajudando ela a entender o processo dela. Tá? Não é que a gente tá... Mas não, a gente, em 5 minutos a mesa você já fez. Aí depois vamos ajudar agora ela a entender, elaborar esse processo dela, ajudar ela a sair do vitimismo, porque ela tá em dor, ela não sabe, ela tá ali. É assim que é mesmo. Todo mundo chegou assim, eu também não fui diferente. Mas olha, imagine uma pessoa, imaginem aí na vida de vocês, quantas coisas, independente do que sejam, tá? Cada um na sua, sem julgamento mesmo, que vocês fizeram para outras pessoas que você sabe que você podia, que aquilo machucou o outro. Você fala dessa vida.
Pensa aí. Junta quantos? Quantos vocês conseguem juntar de bate pronto? Pelo menos uma. Tá garantido. Uma tá garantida. Quantas? Machuquei uma pessoa. Falei que ia, eu roubei, não paguei. Não paguei é ótima. Não paguei é a melhor. Não paguei. Falei que ia pagar e não paguei. Falei que ia entregar a mesa e o papel e entreguei só a mesa. Não entreguei o papel. Tem aí algumas? Que de certa maneira vocês ficaram devendo? Não tem mestres ascensionados. Aqui tem. Aqui tem. Tá. Se a gente falou que ia entregar uma coisa e não entregou, falou que ia fazer uma coisa e não fez, a gente vibrou, o outro ficou com o quê? Com alguma energia. Então, como é que ele... Vou facilitar para vocês, porque para entrar na própria dor, a galera tem uma dificuldade. Ó, eu fui pilantrinha e na minha vida eu fiquei devendo para um monte de gente. Nos negócios, eu ou meu marido, ou alguém da minha família, adoro um trampinho, entendeu? Levar vantagem no negócio. Não importa quem seja, tá, gente? Leva vantagem para o meu prazer, para o meu benefício, para o benefício da minha família. Mesmo que eu seja filho, tá? Meu pai que fez, meu avô que fez, não importa. Enriqueceu, né? Trouxe para si em detrimento do outro. Essa sempre foi a base da nossa sociedade financeira, gente. Quem falar que não é... Ok, então vamos pensar. Aí, imagina que ele fez essa... E 10 pessoas das quais ele fez negócio, ele deveu alguma coisa. Eu falei que ia entregar 10, entreguei 9. Ou o outro ficou na desvantagem, não foi tão justo quanto deveria, tá? Dessas 10 pessoas, elas vão olhar para essa pessoa que foi o pilantrinha e elas vão olhar para aquela energia, vão ter uma forma, pensamento, certo? Porque você tem uma figura, não tem? Então, quando eu penso no Rodrigo, eu penso nesse rosto do Rodrigo. Certo? Então, penso no pai do Rodrigo, eu vou pensar no rosto do pai. Não conheço seu pai, mas enfim, vamos imaginar que não tenha sido a gente, que tenha sido... Vamos imaginar, mas vamos pensar em nós mesmos. Então, a pessoa, quando pensa em mim, ela tem uma informação, meu rosto. Qual é a energia que ela tem quando ela pensa em mim? De raiva. Ele me roubou, ele está me devendo, ele me paga... Não é isso? Tá. Ok. Forma pensamento com um tipo de vibração. Se eu fiz isso com 1, tem uma potência. Se eu fiz isso com 10, esta forma é a mesma, porque é a minha carinha que os 10 estão pensando. Vibrando com a mesma, ele me paga. Com a mesma filho da mãe. Tá? O que acontece com essa massa? Cria matéria, né? Cria força. Penso, sinto, materializo. Essa massa é da pessoa. Fui eu que criei essa condição do outro ter esse sentimento por mim. Isso, qual é a vibração? Ele me paga, ele me deve. Qual é a sensação? De cobrar. Aí começa a doença. Por quê? Tá sugando o quê? Porque a vibração é de sucção, de cobra. Um ciclo vicioso, por exemplo, essa pessoa me deve, mas porque antes ele já que tinha me coisado, na outra foi ele, e na outra foi o outro. Então cabe o que tem mais consciência interromper acabar com esse ciclo, acabar com esse looping. Por exemplo, tem um monte de tia... tem um monte de tia que não tem filho e cuida do filho da irmã. Roubou dela o filho. Aí a irmã rouba dela o dinheiro. O próprio filho rouba da tia o dinheiro. Entendeu? Que roubo não é só de dinheiro, muito pelo contrário, que roubo é energético. É o irmão e a irmã. Roubou a mãe desse irmão, ele vai roubar de você. Ele vai te enganar, ele vai te pilantrear. Quem mandou você roubar a mãe dele?
A mãe não era de todo mundo? Por que você? Vou levar pra minha casa pra eu cuidar. Tome! Não tem dinheiro, gente. Não existe. É energia. É sucção energética de lá pra cá e daqui pra lá. A gente suga o outro suga a gente. Porque precisa equilibrar a energia. Então a gente está da outra vida, mas a gente não pensa nos padrões daqui. Aí eu faço, mas eu não roubei a mãe, é que eu estava doente, ela cuidou de mim. Claro que roubou! Fez a fofa pra mãe ficar ali em volta cuidando só de mim. Roubou sim, tirou do outro o direito de estar com a mãe. Tirou do outro o direito da mãe estar com os filhos. Aí eu que tinha mais dinheiro, cuidei de todos os meus sobrinhos, porque a minha irmã não tinha. Roubou, devolve os filhos da irmã pra ela, que é dela. Mas ela não tem dinheiro, problema dela, eles devem ter que passar miséria. Por que não nasceu dela? Não nasceu de mim que tinha dinheiro? Porque o que ele precisa tá lá. Aí ele te rouba, porque você tirou dele o direito de viver com a mãe. Não é dinheiro. Saúde, doença, não tem é energético. O câncer corrói. O que te corrói? O que está te corroendo? Eu não tenho raiva. Tem. Tá com raiva, tá puto da vida. E aí criou a condição do certinho. Aí tudo que não é certinho, automaticamente é erradinho. Aí eu não posso ter raiva, O dia que eu tenho... Porque, não posso, tem que falar baixo, tem que falar manso, não posso isso, não posso aquilo, não posso nada, porque isso é o certo. Então, o que a gente vai captar aqui são processos muito mais profundos do que essa perfumaria do ele me tirou, eu tirei dele. Muito. Nós estamos no mundo energético.